Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, eu quero pedir para você dar um joinha agora, porque senão depois você esquece, tá legal? Aproveita, se inscreve no canal e ative as notificações naquele sininho que tem ao lado. Assim você vai recebendo todas as novidades que aparecem por aqui. Legal? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre relações ecológicas, certo? Mas para isso eu vou usar uma questão de vestibular para exemplificar para vocês, tá? Bom, então vamos começar? Então olha só o que está escrito nessa questão. Olha só, está falando sobre comércio de animais exóticos. Veja só, o comércio de peixes ornamentais é um mercado que movimenta milhares de dólares no Brasil e no mundo. Porém, essa atividade também é uma das principais fontes de introdução de espécies exóticas. Olha só, introdução, tá aqui, ó, introdução de espécies exóticas. O que quer dizer isso? Vamos lá. Primeiro, introduzir uma espécie exótica. Uma espécie exótica é uma espécie que vem de outro lugar, que não é uma espécie nativa. Então você tem que entender que dentro de um lugar, de um habitat, de um bioma, certo? Você tem animais que nascem lá, estão adaptados àquele ambiente, se alimentam naquele ambiente e prosperam naquele ambiente, tá? Eles aumentam a quantidade de indivíduos porque eles se reproduzem, tem alimento para eles, para as próximas gerações e tudo mais, tá bom? Isso eu chamo de espécie nativa. Agora, se eu pegar essa espécie, um animal dessa espécie, tirar desse lugar onde ele costuma viver e se reproduzir, levar para um outro lugar onde não existe aquele tipo de animal e soltar aquele animal ali, aquele animal naquele novo ambiente passa a ser uma espécie exótica. Então, uma espécie exótica é uma espécie trazida de outro lugar. Tudo bem? Então, aí, isso é o que o enunciado traz. Você vê que eles mudaram o tom da conversa, falando que o comércio de peixes ornamentais é muito importante na economia, etc, etc, etc. Isso parece bom, correto? Aí depois ele muda o tom, porque a introdução também é uma das principais fontes de introdução de espécies exóticas. A introdução de espécies exóticas não é um fator bom, tá? Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você vai causar uma invasão biológica, tá? A introdução de espécie exótica é o mesmo que você falar de invasão biológica, ou seja, um habitat é invadido, é visitado por um outro animal, uma outra espécie que não faz parte daquele habitat. Como não faz parte daquele habitat, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá, ela vai encontrar alimento e ela vai começar a interagir, tá, com aquele alimento. Então aquilo que a gente fala que aquele animal ele está com um nicho que não tem igual. Então ele está lá se alimentando. Pode ter até outro animal que tem o mesmo nicho dele. Aí ele gera uma competição. Como assim? O nicho é o tipo de atividade que o ser vivo faz, que ele desenvolve. Por exemplo, o que ele come. Então, se eu colocar uma espécie exótica num determinado lugar, essa espécie exótica pode competir com uma espécie nativa na busca pelo mesmo alimento.
Se duas espécies se alimentam da mesma coisa, o que vai acontecer? Uma competição. Uma competição interespecífica. De uma forma ou de outra, a competição não é legal para nenhuma das partes. Mas e se por acaso a espécie exótica que veio de fora for mais competente na captura de alimento do que a espécie nativa? Aí então a espécie nativa estará em risco. Tudo bem? Veja que não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Muitas vezes as pessoas trazem animais de outros lugares para vender e tal. Aquela pessoa que compra, vamos imaginar, ela compra, mas ela se enjoa, ela foi no entusiasmo, né? E aí ela comprou aquele animal, não quer mais aqui, vira um problema aquele animal. Ela não soube criar, ela não sabe alimentar direito, ela não tem mais tempo para alimentar aquele animal, ela vai doando aquele animal para outros lugares, para outras pessoas. Ou então, o que é pior, esse animal é solto na natureza. É um animal que veio, sei lá, de outro continente e agora ele está sendo colocado no habitat que não é o dele. É lógico que ele vai ficar estressado, vai procurar comida que ele não tem, né? E pode ser que ele encontre uma comida, mas aí ele está sendo um competidor das espécies que são as espécies nativas, tá legal? Então esse é um grande problema. Então vamos lá. Bom, aí vem, só no Brasil, mais de 70 espécies de peixes ornamentais não nativos já foram identificados no ambiente natural. Olha só, hein? Aqui no Brasil, veja, 70 espécies de peixes ornamentais, olha só, não nativos. Não tem como você não saber que é diferente, né? Então, ornamental não é nativo. Pode ser um nativo ornamental? Pode. Então, mas quando ele fala não nativo, então é exótico. Beleza? Então tá aqui, ó. Já foram identificados em ambiente natural, ou seja, num rio do Brasil, certo? Num lago do Brasil. Pode ser na costa brasileira, pode ser um peixe de água salgada, tá bom? Então, eles foram soltos de forma errada. Simplesmente as pessoas não querem mais aquele animal ou não conseguiram vender aquele animal, então eles simplesmente soltam aquele animal, porque eles falam, eu não vou sacrificar esse animal, mas também eu não vou ficar alimentando esse animal para sempre, então eu vou descartar esse animal soltando ele no mar, se ele for de água salgada, ou num curso d'água doce, se ele for de água doce. Só que aí ele não está respeitando o verdadeiro habitat daquele animal, então aquele animal torna-se uma espécie exótica. Tá? Olha só, 70 espécies, gente, é muita coisa. Isso dos que foram identificados, tá? Muito bem. Foram identificados no ambiente natural, incluindo recentemente o peixe conhecido como paulistinha ou peixe zebra, nativo do sul da Ásia. Olha só, soltando um peixinho do sul da Ásia em águas brasileiras. Esse peixinho vai fazer de tudo para sobreviver e vai competir com os peixes nativos do Brasil. Mesmo que ele perca a competição, que ele se dê mal e acabe morrendo, só o fato dele competir, ele já está fazendo um mal à fauna brasileira. A competição é um tipo de relação ecológica onde dois ou mais animais lutam pelo mesmo nicho ecológico, ou seja, eles querem o mesmo habitat, a mesma comida, então eles estão competindo. A competição é ruim até para quem ganha a competição. Isso porque quem ganha a competição também gasta energia para poder ganhar a competição. Então nunca é bom, ela geralmente interespecífica, de espécies diferentes e ao mesmo tempo ela é desarmônica, ou seja, ela causa prejuízo, tá bom? Então nesse caso é o que aconteceu. E aí vem o seguinte, olha só aqui, ó.
o meu gato está miando, vou abrir a porta para ele. Então vamos lá, olha, essa é a fonte, tá? Uma fonte, o texto foi adaptado e aqui está dizendo o seguinte: os peixes ornamentais exóticos, ou seja, são bonitos, ornamentais quer dizer de ornamento. Eles enfeitam um aquário, por exemplo, mas são exóticos, vêm de outros lugares. Tratados no inserto, quer dizer, nesse trecho dessa reportagem, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam a chamada. Olha só. Como é que se caracteriza isso aí? Esse peixe que foi trazido de fora e encontrado num rio brasileiro. Olha, letra A, vamos lá. Biotecnologia, em que o emprego de recursos técnicos se torna uma opção para corrigir assimetrias nos processos naturais, como o mutualismo e a competição? Bom, primeiro, aí você encontra um monte de palavras que talvez você não esteja acostumado com elas, mas vamos lá. Primeiro, biotecnologia, olha aí, é um conjunto de ações que visam aproveitar um ser vivo para que ele forneça substâncias, né? Forneça, por exemplo, alimentos e produtos benéficos à nossa espécie. Isso é biotecnologia. Então a biotecnologia é você usar uma espécie para poder tirar algum benefício dela, tá bom? Não, nesse caso não. Você está falando de um problema, tá? Eles são um problema, porque são achados em águas brasileiras, peixes de fora. O que tem a ver com biotecnologia? Nada, tá? Né? Que é o emprego de recursos técnicos se torna uma opção para corrigir as assimetrias dos processos naturais. Que são assimetria? As desigualdades. Então, as desigualdades dos processos naturais, primeiro, a gente está falando da introdução de uma espécie nova, e isso foi feito pelo ser humano. Então, não é uma desigualdade natural, é uma desigualdade causada pelo ser humano. Então, essa letra A já não serve mais como alternativa correta. E outra, ele fala de mutualismo e competição. Mutualismo é quando se ajuda, competição é quando briga uma com a outra, como eu já expliquei. Então, ou é mutualismo ou é competição, tá bom? Então, a letra A não serve, ok? Muito bem. Agora vem a letra B. Ressurgência, em que a oferta de condições naturais ideais para determinada espécie possibilita o seu crescimento em números relativos. O que é uma ressurgência? Ressurgência, essa palavrinha aqui, tá? Uma palavrinha, poxa, mas eu não sei o significado dessa palavra. Bom, pelo menos você que está assistindo o vídeo até agora vai saber. Então, ressurgência é o seguinte, ó, vamos ver se dá para enxergar aqui nesse cantinho. Você tem aqui a água, por exemplo, do mar ou do rio, e aqui embaixo a água está fria. Por algum motivo, né, físico e tal, essa água fria ela sobe para a superfície. Então existe um reviramento de água e a água vai subindo para a superfície. E quando ela sobe para a superfície, ela traz nutrientes para a superfície. Então melhora a oferta de nutrientes aqui. Tá bom? Aqui. Agora, o que aí quem está nadando, o peixe que está nadando aqui em cima, ele acaba sendo beneficiado porque ele recebe uma carga de comida a mais do que ele costuma encontrar aqui nadando perto da superfície. Tá legal? Porque existem peixes que ficam mais no fundo e peixes que ficam mais na superfície. Tá legal? Bom, mas isso é uma coisa boa,
principalmente para os peixes de superfície. E nós não estamos falando de uma coisa boa, nós estamos falando de um processo ruim, que é a introdução de novas espécies. Então isso aqui, a letra B, está totalmente fora do contexto, né? Agora vamos lá, a letra C. Então a letra C está aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Letra C. A invasão biológica em que uma espécie fora de seu ambiente natural pode crescer de maneira descontrolada e provocar desequilíbrio no ecossistema. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque o que eu já falei, uma invasão biológica. É uma invasão biológica. Esse termo invasão biológica pode parecer que o peixe está fazendo isso de propósito, mas não, ele pode ter sido trazido pelo ser humano. Não quer dizer que seja vontade do peixe, tá? Quando a gente fala invasão biológica, então você despejou aqueles peixes lá, então você causou uma invasão biológica. E esses peixes que chegam lá, eles podem, por exemplo, não encontrar predadores que consigam controlar o crescimento da população deles e pode não encontrar também aquelas doenças e pode, inclusive, só encontrar coisas boas, como fartura de alimento, de oxigênio, e aí eles vão prosperar e vão atrapalhar o equilíbrio natural daquele ecossistema. Portanto, essa alternativa C é uma alternativa correta, tá legal? Alternativa C, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal. Se você chegou aqui até agora, é porque você gostou desse vídeo, foi importante para você. Compartilhe, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!